Olá, que felicidade grande mais uma vez estarmos juntos para o programa Encontro com a Palavra. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abra sua Bíblia no livro de Josué. Vamos aí para o nosso encontro com a Palavra e eu gostaria, claro, que você acompanhasse comigo o estudo desse livro. Quando terminamos nosso último estudo, destaquei a aplicação prática e devocional de Josué, capítulo 1, versículo 3. Vimos juntos que Paulo apresenta a mesma mensagem em Efésios, capítulo 1 e versículo 3. O apóstolo Pedro usa as seguintes palavras para falar a mesma coisa sobre a terra prometida e a vida nos lugares celestiais em Cristo. Ele disse assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que versículo maravilhoso, hein? Que versículo especial! Pedro não sabia ler nem escrever e por isso o objetivo maior de Pedro era conhecer a Deus. Observe suas cartas, ele sempre fala sobre conhecer a Deus. Ele era apenas um velho que conhecia a Deus. Ele não era um estudioso. Dizem que quando, por exemplo, Paulo e Silas se juntavam, Pedro se afastava porque ele não era culto como esses homens. Mas ele era um gigante espiritual, ele conhecia a Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, parece que todos os versículos que estamos estudando têm a mesma referência, já notou isso? Bom, Pedro fala sobre o divino poder que nos foi dado. Note bem, isso é um fato. Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Isso quer dizer, tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa, Deus já nos deu por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A mesma verdade ensinada novamente. Deus nos deu tudo o que precisamos para vivermos juntos uma vida santa. Você precisa conhecer e se relacionar com Deus. Você precisa conquistar o necessário para viver uma vida santa. Vamos enfatizar mais uma vez. Deus já nos deu tudo o que precisamos. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz assim: não tem por que não pedem. Não tem por que não pedem. Se é verdade que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, que já nos deu a terra de Canaã espiritual sem por qualquer condição, e que somos donos de todas as coisas e temos o título de propriedade de tudo, por que então não temos mais bênçãos espirituais em nossa vida? Tiago diz que é porque nós não pedimos. Essa é outra maneira de dizer o que os outros versículos dizem, e o que o livro de Josué vai repetir cerca de 16 vezes. É porque não cremos. Se todas as bênçãos estão à nossa disposição, por que não as pedimos? Porque não cremos. Deve ser por isso que não pedimos. Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu. Quando ele chegou lá, São Pedro lhe deu as boas-vindas. Ei, pastor João, o senhor já chegou? Venha comigo para eu lhe mostrar um pouco do céu. Pedro, com brilho nos olhos, leva o pastor num tour pelo céu. Enquanto caminhavam, o pastor perguntou: para que são todas aquelas caixas compridas e estreitas daquele lado? Pedro respondeu: você se lembra quando sua igreja precisava desesperadamente de bancos? Nós já estávamos com tudo encaixotado, pronto para mandar os bancos, mas você nunca pediu. Aí eles ficaram aí. Depois de caminhar mais um pouco, passaram por uma enorme caixa. Então o pastor perguntou: e aquilo? O que é aquilo? Pedro falou: lembra quando você estava precisando de um piano? Nós já estávamos com ele encaixotado, no engradado, tudo prontinho para mandar. Mas você nunca pediu o piano? Ficou aí. E o tour continuou. Não temos porque não pedimos. Pedro diz que temos tudo. Por que então não tomamos posse do que é nosso? Aparentemente porque não compreendemos que há uma ponte ligando tudo que Deus nos deu à nossa capacidade de reivindicar, de apropriar-se, de implementar e de aplicar. Isso é uma razão porque Deus nos deu o livro de Josué. No livro de Josué encontramos 6 ilustrações sobre fé. Lá no livro de Gênesis, quando Deus quis que soubéssemos mais sobre fé, Ele nos deu 10 ou 12 capítulos que falam sobre Abraão.
Deus considera esse assunto tão importante para nós que achou que deveríamos conhecer mais sobre Abraão. Deus nos deu mais capítulos que falam sobre Abraão do que capítulos que falam sobre a história do universo e da Terra, sobre o homem e a mulher e sobre toda a história da civilização. O espaço que Deus usou nas Escrituras para falar sobre Abraão é o dobro do espaço usado para falar sobre todas essas outras coisas. Isso porque temos que saber mais sobre fé. E Abraão ilustra a fé. Mas Deus não encerrou o assunto. Quando chegamos ao livro de Josué, encontramos 16 ilustrações importantes que falam sobre esse mesmo assunto. O que é a fé? Como ela funciona? Isso porque fé é a peça principal. Nós temos tudo. Temos a terra de Canaã espiritual, mas não a possuímos. Isso porque não compreendemos realmente o que é fé. O apóstolo Paulo escreveu um versículo muito importante sobre fé. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, ele ilustra Canaã da seguinte maneira: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você percebeu quantos superlativos há nesse versículo? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que você, tendo suficiência em todas as coisas, possa abundar em toda boa obra. Esse versículo está falando sobre graça. Em grego, a palavra graça é charis. Graça é a bênção ou favor de Deus que não merecemos. A graça se apresenta de muitas formas. Ela vem na forma do poder de Deus, na força para se viver uma vida santa. Portanto, a palavra graça é uma boa figura da terra prometida e das bênçãos espirituais. Quando a graça atua em nossa vida, quando você tem fé para se apropriar da graça, a palavra em grego passa a ser chamada de carisma. E como essa palavra é importante, que conceito importante! Veja bem, esse versículo afirma que Deus pode fazer toda a graça abundar para você. Não é um pouquinho de graça escorrendo em sua direção, não. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Todo carisma, toda graça, toda suficiência, todas as coisas sempre em todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se isso é verdade, por que não abundamos sempre em toda boa obra e não encontramos sempre a ampla suficiência para todas as coisas? Uma vez fui almoçar com um amigo e quando perguntei, como é que vai? Tudo bem com você? Ele respondeu como sempre responde, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu já estava meio cansado daquela resposta que ele sempre dava. Era segunda-feira e o seu fim de semana não tinha sido muito bom, não. E nem eu estava me sentindo ótimo e maravilhoso. Então eu disse para ele, se você não tivesse se sentindo ótimo e maravilhoso, como é que você responderia a minha pergunta? Aí ele respondeu, eu mentiria para você. E eu disse, então me diga como você está de verdade. Aí começamos a conversar abertamente. Você já teve um daqueles dias em que não se sente dono de nenhuma daquelas bênçãos espirituais? Se Deus nos faz abundar em toda graça para que tenhamos plena suficiência em todo o tempo, por que temos dias ruins? Há várias respostas para essa pergunta. Conheço uma história que ilustra bem o que quero dizer. Um homem rico ia passar suas férias de verão numa ilha turística e mandou seu carro esportivo de navio antes de viajar. Quando chegou lá, ele ficou decepcionado ao descobrir que a velocidade máxima permitida em toda a ilha era de 30 km por hora e que todos só andavam de ciclomotores, umas mobiletes. Sempre que saía com seu carro de motor super potente, esporte e tal, acabava atrás de uma mobilete ou de uma velha lambreta lenta e caindo aos pedaços. E lá atrás estava ele com seu carro esportivo. Um dia, quando ele estava atrás de mais um velhinho e não aguentava mais aquilo, ele trocou de marcha e fez uma ultrapassagem. Acelerou até 45 km por hora. Aconteceu que o velhinho que estava na lambreta logo alcançou
Automaticamente, ele acelerou para 55 km por hora e o velhinho colou na sua traseira outra vez. Então acelerou até 65 km por hora e outra vez o velhinho com a lambreta veio atrás dele. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, parou no acostamento. O velhinho parou atrás. Ele saiu do carro e foi falar com o velhinho. Puxa vida, que tipo de motor que o senhor colocou na sua lambreta, hein? O velhinho falou, não é motor, não senhor. Foi o meu suspensório que ficou preso no seu para-choque. Pois bem, a razão pela qual muitos cristãos, quando tentam seguir a Cristo, são inconstantes é porque estão presos a alguém que tem um motor turbinado espiritualmente. Acho que essa é uma das respostas para aquela pergunta. Se Deus pode nos fazer abundar em toda graça, por que não temos mais força espiritual, então? Uma vez perguntei a uma freira o que ela achava do movimento carismático na Igreja Católica. Ela me disse que quando esse movimento começou, ela teve algumas dúvidas e foi conversar com seu bispo e perguntou a ele, Bispo, os carismáticos vão para o céu? O bispo respondeu, se eles não passarem direto. Quando pensamos em carisma, muitas coisas vêm à nossa mente. No livro de Josué existe uma terra que, em termos geográficos, são literais. Essa terra é a terra de Canaã. O povo de Deus teve que entrar nela, conquistar uma cidade de cada vez, derrotar uma nação por vez. Mas a aplicação devocional do livro de Josué, que é o que nos interessa, não tem a ver com uma terra geograficamente falando, tem a ver com o carisma. Tem a ver com graça. Você acredita que Deus pode fazer você superabundar em toda a graça? Não estamos falando do Billy Graham ou do seu pastor. Estamos falando de você. Você superabundar em graça para não, de vez em quando, mas sempre encontrar em Deus e na sua graça a suficiência para fazer aquilo para o que Ele o chamou. Não fraquejando, mas superabundando em tudo para viver o que Ele planejou para você. A terra de Canaã ilustra o propósito de salvação para o povo de Israel e sua libertação do Egito, que é a salvação. Canaã é a figura do propósito da salvação deles. Segundo o apóstolo Paulo, Deus nos salvou pela graça, mediante a fé. De acordo com Paulo, essa salvação não vem de nós mesmos, é um presente de Deus e precisamos viver esse presente, essa graça. Infelizmente eu tenho que parar por aqui, mas no próximo programa vou continuar a falar um pouco mais sobre os grandes ensinos do livro de Josué. Leia o livro de Josué, esteja na palavra, pois quando o povo de Deus entra na palavra, e a palavra de Deus entra no povo de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Programe-se então para estarmos juntos aí outra vez no próximo Encontro com a Palavra. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.